Ter acesso ao café da manhã, ao almoço e ao jantar é um direito básico que foge das mãos de muitos brasileiros sem lar ou emprego. Segundo a Prefeitura de Nova Lima, cerca de 60 pessoas vivem em situação de rua no município, somadas diversas outras que passam pela dificuldade de acessar as principais refeições do dia. Com o objetivo de contribuir com o fim deste gargalo social, a Prefeitura divulgou à população um novo serviço, a instalação de um restaurante popular na cidade, previsto para ser inaugurado até o final de 2019. Para falar sobre essa novidade e outras ações, recebemos hoje o secretário municipal de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas, Diego Garzon. Diego, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Obrigado, Fred. A casa é sua. Diego, antes da gente partir para a questão do restaurante popular, gostaria de fazer uma reflexão, que você fizesse uma reflexão para o público de casa. O Vitor Penido, no qual você faz parte da equipe dele, está no seu 6º mandato. A principal característica dele são as grandes obras, e a oposição sempre o criticou referente à questão social, apesar dele discordar dessa crítica, afirmando que várias de suas obras são feitas para o benefício de famílias carentes. Então, você é o comandante da pasta social. A pasta social hoje da Prefeitura, as questões sociais hoje da Prefeitura, qual a diferença de hoje para os governos passados? Bom, muito obrigado pelo convite novamente, pela receptividade aqui na TV Banqueta, que é sempre muito boa. Primeiro que oposição criticar é direito dela, né? Eu acho que faz parte do processo democrático e é importante que hajam as críticas. Agora, a crítica precisa ser feita com fundamento, né? Se a gente for fazer alguns pequenos recortes, a gente consegue perceber que essa crítica não se sustenta, né, com dados muito elementares, muito simples. Por exemplo, quando a gente chegou para fazer a gestão, né, em outubro de 2016, nós encontramos uma secretaria em frangalhos, uma secretaria que tinha 19 milhões de reais, por exemplo, para investimento, uma secretaria que historicamente no município era fraca, frágil, tinha dificuldade de se relacionar com outras secretarias, em que pese o esforço dos trabalhadores que lá estavam, né, e estão até hoje. Então, a gente precisa trazer reflexões desse tipo para entender o contexto. Orçamentariamente falando, 19 milhões de reais investidos no social em 2016. Hoje, nós enviamos para a Câmara Municipal de Nova Lima uma proposta de lei orçamentária anual no valor de 35 milhões só para a Secretaria de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas. Então isso mostra que em 3 anos a gente cresceu mais de 16 milhões de reais só em investimentos no social. O programa Vida Nova, exemplo, quando a gente chegou, fazia um investimento de aproximadamente 1.500.000 reais. Hoje nós vamos finalizar o ano, né, no final de 2019, fazendo investimento de 3 milhões de reais. Nós estamos falando de um aumento de mais de quase 100%. Né? Nós vamos aumentar um pouquinho mais, mas hoje é quase 100%. Então são perspectivas que mostram que esse discurso não passa de discurso. As pessoas precisam analisar a verdade, porque é a verdade que liberta. Outros programas que já existiam, como o Passe Estudantil, qual a diferença do Passe Estudantil da gestão passada e para essa? Bom, uma diferença muito gritante que o passe estudantil era meio que feito sem critério, né? Então todas as pessoas podiam acessar o passe estudantil. Só que só em 2016, para a gente ter noção, durante 4 meses, as pessoas que foram eleitas como beneficiárias do programa passe estudantil simplesmente não receberam a recarga nos seus cartões. Então não adianta você ter um programa que sirva para atender as pessoas sem filtro, se esse programa for puramente demagógico, né? Se esse programa existir apenas para fazer politicagem, né? Isso é desumano com as pessoas. Hoje a gente tem um programa que tem um recorte específico e que religiosamente faz a recarga no cartão daquelas pessoas que são as verdadeiras beneficiárias. Então isso é importante porque a gente qualifica o gasto no social, né? Social não é simplesmente injetar dinheiro e não acompanhar. A gente precisa acompanhar, a gente precisa qualificar esse gasto, estabelecer critério e, estabelecendo esses critérios, cumprir esses critérios. Questão das cestas básicas, Diego.
para distribuição para a pessoa em situação de Outro rua? exemplo muito claro, assim, na verdade, o benefício, ele é não só para as pessoas em situação de rua, né, mas ele é focado para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Quando a gente chegou, em 2016, a gente fazia a distribuição de 150 cestas básicas por mês. Hoje a gente distribui aproximadamente 750 cestas por mês. Então, se um número de 150 para 750 não disser para as pessoas qual é a diferença, talvez é porque essas pessoas não precisem do benefício. E aí, quando a pessoa não é beneficiária daquilo, não sabe da importância de receber uma cesta, da importância de receber, né, todo esse nosso trabalho que é construído na luta, ela muitas vezes vai cair na crítica, ela muitas vezes vai cair no comentário pelo comentário, que pra gente é infrutífero. Diego, você a administração fez um golaço com a notícia do restaurante popular. Mas recentemente teve o Espaço Cidadania. Conta um pouquinho como é que está sendo o funcionamento do Espaço Cidadania. Bom, o Espaço Cidadania é voltado para o atendimento às pessoas em situação de rua, né? A gente tem aproximadamente 60 pessoas no município detectadas. É um número que não é absoluto, porque as pessoas transitam também, né? Chegam pessoas de outro município, assim como nova-limenses acabam se deslocando para outros municípios. Mas lá nós temos toda a estrutura funcionando em perfeito estado, né? Inclusive é fruto de muita alegria pra gente, porque está trazendo dignidade para essas pessoas. Lá as pessoas são acolhidas, lá a gente fornece alimentação, oficinas, corte de cabelo, higienização, né? Guarda de pertences. Então a gente está trazendo dignidade para essa população que historicamente é marginalizada no nosso município e em todos os outros. Tá, para explicar melhor para o público de casa, lá a pessoa não dorme. Lá a pessoa não dorme, né? Lá é um serviço para acolhimento durante o dia, né? Então existe para isso, para que a pessoa possa passar por oficinas, atendimentos, para que a pessoa possa fazer essa higienização. Se essa pessoa desejar pernoitar em um espaço, né, em um acolhimento, um abrigo institucional, nós temos um termo de parceria com a instituição ProReis que pode acolher essa pessoa. Então, é uma casa de passagem, né? Essa casa de passagem é voltada por questões técnicas e de legislação, ela é voltada para homens, que é o público majoritário das pessoas em situação de rua, e para famílias que tenham um homem dentro da composição. O que a gente está fazendo agora também? Ainda este ano a gente lança a Casa de Passagem Feminina. Então essa será voltada exclusivamente para mulheres em situação de rua. Sou leigo no assunto, mas isso, com a casa de passagem feminina, a gente pode dizer que a cadeia vai estar completa, que a pessoa vai passar o dia no Espaço Cidadania e pernoitar nas Sim, casas de passagem. Sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que a ampliação dessa abordagem social que a gente fez, né, também com a criação do Espaço Cidadania, hoje a gente aborda as pessoas em situação de rua, detecta trabalho infantil, criança em situação de abandono, de segunda a segunda. Né? Isso é muito importante, isso é uma conquista histórica. Né? A gente, de madrugada, tem equipe na rua fazendo a abordagem, a detecção, fazendo o acolhimento dessas pessoas. Então, quando a gente coloca essa equipe para a rua, amplia esse serviço, a gente tem o quê? A gente tem a demanda que até então ficava subdimensionada. Então agora, com a criação dessa casa de passagem feminina, a gente consegue focalizar e fechar toda essa demanda. A gente está sempre falando em situação de rua. Em termos gerais, o que é uma pessoa em situação de rua? Bom, uma pessoa em situação de rua né, a gente diz da população em situação de rua, é aquele grupo que socialmente é vulnerável, historicamente marginalizado, que utiliza das ruas tanto para convivência, quanto para arrecadação de recursos, quanto inclusive para pernoitar. Né? Então é aquela pessoa que tanto dorme nas ruas, quanto é aquela que fica o dia inteiro nas ruas, fazendo uso de álcool e de drogas, solicitando doações de dinheiro, de alimentação. Então esse é o coletivo das pessoas em situação de rua. Quem fica na rua o dia todo e volta para casa, e quem não tem onde morar e fica também. Ok. Diego, a respeito da questão do orçamento, então não falta dinheiro na prefeitura, na área social hoje? Na verdade, faltar dinheiro, não. Né? Mas a isso gente consegue
atender a todas as nossas demandas. O que a gente precisa dizer em qualquer lugar do mundo é que, né, as demandas sociais, elas são muitas vezes de difícil mensuração, né? Então, cada vez que o cenário econômico do país, do estado, do município, do que for, piora, mais o social ele é demandado. Nós temos um país de 3 milhões de desempregados. Essas pessoas estão precisando de auxílio. Então, o social ele é mais demandado, ele é mais tensionado a dar respostas, inclusive respostas que precisam de recursos. Hoje a gente consegue suprir todas as nossas demandas. A gente consegue suprir com muita tranquilidade, com muito conforto, né? Mas sempre dinheiro dentro de uma secretaria é sempre muito bem-vindo, né? Principalmente a nossa, que a gente trata com muita responsabilidade. Então, mas estamos aí no caminho, né? Crescemos bastante. Com todas essas ações, principalmente com o fechamento da cadeia, nós, novalimenses, vamos ver um número menor de pessoas em situação de rua, um número menor de pessoas rondando aí pelas ruas. Diminuiu ou esse é um fenômeno que sempre vai haver? Bom, primeiro eu gostaria de fazer só um acréscimo. Acho que nós, novalimenses, queremos e precisamos ver essas pessoas em número maior ou menor, porque a gente precisa dar visibilidade a essas pessoas, né? Só dando visibilidade que a gente consegue mostrar que elas existem, que elas precisam de atendimento integral, né, da administração pública. O número, de fato, significativamente cai quando a gente tem um equipamento como esse, né? Se a gente for lá agora, a gente consegue perceber o pleno funcionamento. As pessoas estão lá, as pessoas estão em oficina, as pessoas estão se alimentando, as pessoas estão sendo atendidas. Então, a tendência é essa. Só que a gente não pode esquecer que o fenômeno da pessoa em situação de rua é um fenômeno global, né? E ele existe desde sei lá quando, né? Então a gente não pode pensar assim, nós vamos ficar livre disso ou não vamos ficar livre disso, vai acontecer ou não vai. Não, nós somos uma cidade de médio porte, nós vamos ter que conviver com esse fenômeno. A gente precisa tratar de maneira digna esse fenômeno. Porque são pessoas. Porque tem um discurso muito, né? Me incomoda ver essas pessoas em situação de rua na Praça Bernardino de Lima, em frente à Câmara, em frente à Prefeitura, e ninguém faz nada. Isso nunca vai deixar de existir. Nunca vai deixar de existir. A gente precisa dizer que se a pessoa está incomodada com isso, eu acho que a gente precisa pegar esse incômodo e transformar em ação. Então é mais prudente que a pessoa, ao se incomodar, ela vá lá, tentar ouvir, tentar entender por que aquela pessoa está naquela situação. E outra, dizer que não tem ninguém fazendo nada por aquelas pessoas é desconhecer a realidade. Nós temos várias pessoas trabalhando incansavelmente para que aquelas pessoas tenham dignidade. Então assim, nós estamos ofertando sim a saída, as opções de saída das ruas, de dignidade, enfim. Só que é no tempo da pessoa. Uma analogia boba que eu costumo dizer é o seguinte, um término de um relacionamento. As pessoas não simplesmente dizem assim, vou terminar agora e ponto. A pessoa não precisa de um tempo para entender, para ir trabalhando aquilo. Isso é para sair da rua, isso é para sair, né, de uma situação de uso e abuso de álcool e drogas. Existe todo esse processo. E o seu tempo é diferente do meu, que é diferente dos nossos colegas, dos nossos telespectadores. Então é isso, a gente precisa respeitar essas particularidades. Agora um ponto importante que você passou rapidamente por ele, tem o equipamento, no exemplo do Espaço da Cidadania e o ProReis. Eles utilizam, porque tem várias, não estou falando do Espaço da Cidadania, mas tem várias ações que o governo faz, seja estadual, federal, municipal, que está lá e a população não utiliza. As pessoas estão utilizando? Espaço Cidadania, sem dúvida. Sem dúvida, a gente tem uma capacidade muito boa de atendimento, então não estamos na capacidade máxima, mas a adesão foi assim, imediata, né? Eu lembro muito bem do dia que a gente estava lá, terminando a inauguração e já tinha gente para ser atendida, e foi assim durante a tarde, o resto da tarde daquele dia, e tem sido assim durante todos os dias. Então assim, essas pessoas entenderam a importância daquilo, né? Entenderam que aquilo é um equipamento para elas, para atender a demanda delas, e estão aderindo. Isso é muito bacana. Que bom. Nós vamos para o intervalo. No próximo bloco, o Diego Garzon vai explicar sobre o restaurante popular e novas ações preparadas por sua secretaria. Um minuto só.
Todos os dias, milhares de pacientes de Nova Lima, Raposo e Rio Acima procuram o Hospital Nossa Senhora de Lourdes para receber atendimento, sendo que 80% deste atendimento é pelo SUS. O Hospital Nossa Senhora de Lourdes é filantrópico e sem fins lucrativos, por isso precisamos de toda a ajuda possível. A sua doação é muito importante para a restauração do telhado do hospital, que é uma das necessidades emergentes. Quando você doa para o Hospital Nossa Senhora de Lourdes, você não estará ajudando somente a restaurar o telhado do hospital, mas também a recuperar milhares de vidas. Quem está lá dentro precisa da ajuda de quem está aqui fora. Você pode doar qualquer valor e, para a sua maior comodidade, a nossa equipe vai até você. Seja um amigo do Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Envie a mensagem "Quero doar" para o número que aparece aí no vídeo e saiba como ajudar. Hospital Nossa Senhora de Lourdes. Humanidade, carinho e atenção à vida. Apoio TV Banqueta. Estamos de volta com o Banqueta em Foco, que hoje recebe Diego Garzon, secretário de Desenvolvimento Social e Políticas Públicas de Nova Lima. Diego, explica de forma reduzida como vai funcionar o restaurante popular aqui em nossa cidade. Bom, o restaurante popular, ele atenderá basicamente dois públicos. Primeiro, as pessoas em situação de rua, né, que hoje estão sendo atendidas com alimentação no Espaço Cidadania. E segundo, o outro público é as pessoas em situação de insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? É acordar e não conseguir prover financeiramente todas aquelas refeições que qualquer pessoa precisa, né? Então, essas pessoas muitas vezes estão numa situação de desemprego, numa situação de, né, aparece uma doença na família e economicamente isso interfere no funcionamento. Aquelas pessoas que dependem de renda informal, o famoso bico, e aí não conseguem naquele dia específico. Então é isso. Então, basicamente é para que a gente possa atender e ofertar dignidade e um direito elementar, fundamental às pessoas, que é o direito à alimentação. Muita gente lembra na cabeça, lógico, nós somos do lado de Belo Horizonte, o restaurante popular de Belo Horizonte. A diferença do restaurante popular de Belo Horizonte, qualquer um pode ir lá e se alimentar. O daqui vai ser especificamente para esses dois públicos. Bom, primeiro que quando a gente faz a comparação com Belo Horizonte, nós estamos falando de uma metrópole, né? São quase 3 milhões de habitantes. Então, a existência de um restaurante popular nos bairros em Belo Horizonte, pelo menos, né, na região central ali, ela não afeta o funcionamento de comércio, né? Então, diz muito sobre isso quando a gente resolve abrir um restaurante popular em Nova Lima. A gente não quer quebrar nenhum comerciante, atrapalhar o comércio. A gente quer, basicamente, atender com um direito elementar, que é o direito à alimentação, né, as pessoas. Então, por isso, nós estamos delimitando esses dois grupos. Por quê? Porque o cobertor social ele é sempre menor do que todas as demandas, né? Eu não quero atender no restaurante popular aquela pessoa que tem condição de pagar pela sua alimentação. Eu preciso atender aquela pessoa que não tem condição de se alimentar, né? E aí eu acho que quando a gente tem uma atitude empática para com essa situação e pensa assim, olha, eu não vou me alimentar lá porque eu tenho condição de arcar com isso, mas tem gente que está acordando de manhã e não tem o que comer. E essa pessoa precisa se alimentar. Então, aí, nessa atitude empática, as pessoas conseguem perceber a importância disso. Então, a intenção é o quê? Servir até 200 cafés da manhã, 200 almoços, 200 jantares, de segunda a sábado, às pessoas em situação de insegurança alimentar e pessoas em situação de rua. É isso. Basicamente, essa é a ideia. Pessoas em situação de rua não pagam. Pessoas em situação de rua não pagam, né? Elas não vão pagar, por motivos óbvios, né? Então, as pessoas em situação de insegurança alimentar, com apenas R$5, essas pessoas vão conseguir se alimentar ao longo do dia inteiro. Então, a perspectiva é que a gente cobre R$1 do café da manhã, R$2 do almoço e R$2 do jantar. E até dezembro vai estar... Se Deus quiser. Eu trabalho com meta e minha meta é perseguida diuturnamente. Nós vamos conseguir. E vai ser terceirizado? Você já tem ideia disso? Nós vamos lançar o edital agora de chamamento público e esse edital de chamamento público vai captar uma entidade que tenha expertise na organização de um serviço como esse e essa entidade vai executar o serviço. Aí você está preparando todo esse edital e no edital vai vir
O tipo de Todas alimentação. as especificações, todos os serviços da secretaria são monitorados diuturnamente pela própria secretaria, né? E existem especificações técnicas ali. Então tem equipe mínima para funcionar ali. Então tem a pessoa que serve a comida, tem a pessoa que produz a alimentação, tem a pessoa que limpa o espaço. Então tudo isso consta no edital. Então, com o monitoramento e acompanhamento nosso o tempo todo. O imóvel ainda não está definido. Não está definido, assim, 99% sim, mas não seria prudente a gente dizer, porque a gente ainda não Sim. bateu o martelo finalmente. Mas vai ser na região central? Região central de Nova Lima. Ok. Ô Diego, além de tudo isso que você falou, existe mais projetos aí para esse 1 ano e meio de mandato ainda? Bom, nossa secretaria é uma secretaria grande, técnica, que trabalha muito, né? As pessoas que estão lá são muito dedicadas às questões sociais e querem construir uma Nova Lima muito melhor. Nós temos muitos projetos em mente, né? Assim, e já estão caminhando. Até o final do ano a gente lança a Casa de Passagem Feminina, né? Que eu disse aqui. A gente lançará também o programa Hortas Comunitárias. Hortas Comunitárias, basicamente vamos atender até 180 famílias que produzirão seu próprio alimento, seu alimento orgânico, né, com acompanhamento nosso, com orientação nossa, e a produção desse alimento será vendida tanto para o restaurante popular quanto para a nossa cesta de legumes. Então, a gente consegue fechar esse ciclo todo, tendo a produção da própria família, abastecendo outros programas nossos. Mas me explica melhor a horta comunitária, como é que chega na pessoa? Bom, a detecção das pessoas que estarão ali na horta comunitária será feita pelos nossos CRAS, que são Centros de Referência da Assistência Social, né? A gente tem 4 ao longo do município. Essas hortas serão pulverizadas, né? Então são aproximadamente 7 espaços em todas as regiões da cidade. E aí a família é detectada, ela é orientada em como produzir, ela recebe aqueles insumos iniciais e recebe o nosso acompanhamento. Então a intenção é que ela produza para alimentar, né? Para ela se alimentar. Para ela se alimentar naquele momento. Ou seja, eu retiro essa pessoa também da situação de insegurança alimentar, sem colocá-la no restaurante alimentar. Ok. Abro outras vagas. Posteriormente a isso, quando a produção estiver caminhando, essa pessoa fica com parte dessa alimentação, desse insumo, né, dessa produção mesmo da horta, e a outra parte é revertida em quê? Em renda para a família. Então ela vai produzir o próprio alimento e também gerará renda, né? Então isso é muito importante. Isso a nossa perspectiva é de atendimento de até 180 famílias. Então é um programa também muito grande, que precisa de um acompanhamento também muito grande para que ele possa, né, produzir os efeitos que são esperados. Outros programas também, além do próprio restaurante popular que a gente disse, vamos lançar ainda esse ano o programa Família Acolhedora, que é um programa para que as pessoas possam acolher crianças e adolescentes, né, sem que essas crianças e adolescentes possam ir para as unidades de acolhimento institucional, os famosos abrigos, né? Então, a gente evita que a criança chegue ao abrigo quando ela está dentro de um seio familiar, quando ela está dentro de uma família, né? Isso é muito importante. E a prefeitura dá um amparo financeiro para que essa família possa executar aquelas atividades e acolher aquela criança. Para não ficar todas as crianças no mesmo local, né? Para que a gente evite a institucionalização, né? O abrigo, por mais que funcione bem, e os nossos hoje, graças a Deus, funcionam excelentes. Casas excelentes. Tem um vizinho nosso ali com uma casa nas quintas. Excelentes, né? Então, assim, para que a gente evite... A gente tem essa situação, mas a gente também tem que pensar que é uma instituição, né? E as instituições são o quê? Não são casa, né? Por mais que a gente lute, não é uma casa. Quando a gente tem essa criança, adolescente dentro de uma casa, a gente pode proporcionar outras coisas para ela que porventura ela não tenha tido, né, no lar original. Então isso também é muito importante. Nós também vamos lançar até o final desse ano o aluguel social para famílias em situação de vulnerabilidade e mulheres em situação de violência, né? Então, para evitar que essas pessoas estejam na rua, para evitar que essas pessoas estejam em condição também de violência, que é muito importante, é um clamor de toda a população há muito tempo para que a gente conseguisse. Porque a mulher, a gente vê isso muito, né? Infelizmente, feminicídio aí é demais. Sem dúvida. Muitas das vezes existe a mulher que vai lá denunciar, existe aquela que não denuncia porque tem que voltar para casa. Aí, como é que vai ser essa cadeia? Vai ser junto com a polícia? A gente na tem um prática? centro de referência da mulher, né? Já que serve para acolher as mulheres em situação de violência. O que é a questão? A questão é que às vezes a mulher
está em situação de violência, sabe que está em situação de violência, não gosta de viver aquilo, porque ninguém gosta de viver em situação de violência, só que ela fala assim, olha, eu tenho 3 filhos, eu vou com os meus 3 filhos para onde? Para a rua? Vou ficar debaixo de uma marquise? E aí ela acaba tendo que se sujeitar a essa situação de violência. O que nós vamos fazer? Nós vamos, né, proporcionar um aluguel social para que essa mulher possa sair daquele lar e durante um tempo ser custeada, né, esse aluguel ser custeado pela prefeitura para que ela se organize, né, tenha condição de buscar um encaminhamento para o mundo do trabalho, buscar outras atividades e tenha sua autonomia. Daqui a pouco ela possa caminhar sem necessitar desse amparo da prefeitura. Então, basicamente é isso, sabe? E a gente precisa também entender aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. A pessoa, de repente, ela tem uma ruptura, perde emprego e aí ela não tem como arcar com aluguel. O aluguel na nossa cidade, a especulação é muito alta, então nós temos aluguéis caríssimos. E a pessoa vai fazer o quê? Ela vai simplesmente para a rua e aí a gente, ao invés de ter aproximadamente 60 pessoas em situação de rua, a gente daqui a pouco tem que ter 100, 150. É isso, é uma alternativa também de não ida para as ruas. Ok, Diego, só fazendo um parênteses, você diz do CRAS, vocês têm um cadastro bem feito, bem coordenado das pessoas em vulnerabilidade, tudo Sem certinho. dúvida, sem dúvida. Só que no dia a dia, isso serve pro pessoal de casa, a gente tá sempre, pode ser abordado na rua por alguma pessoa pedindo uma esmola e algo assim. Se isso acontecer comigo, eu posso pegar essa pessoa e ir até essa... O que eu faço? Bom, primeiro seja empático com essa pessoa, Sim, né? claro. Eu acho que isso É pra ajudar, importantíssimo. não é pra... Eu acho importantíssimo. Pra ajudar. Agora, eu acho que o caminho, a proposta que você está trazendo é uma proposta excelente, né? Nós temos os nossos centros de referência da assistência social preparados para isso, para receber as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Então, se for uma pessoa em situação de rua, a gente tem o espaço da cidadania. Se essa pessoa não estiver em situação de rua, nós temos o centro de referência da assistência social, com uma gama de benefícios para atender aquelas demandas emergenciais. Mais do que isso, não é só proporcionar aquela alimentação do momento, é entender por que essa pessoa está naquela situação. Sim, e eu consertando a minha pergunta, não é só aquela pessoa que está pedindo esmola. É todos esses exemplos que você deu. A pessoa perdeu o emprego, tem que pagar Sem aluguel, dúvida, tudo pode sem procurar dúvida. vocês. Sem dúvida. Nossos CRAS estão de portas abertas. Temos 4 unidades, né, que são bem localizadas. Uma no Cruzeiro, uma no centro, uma em Honório Bicalho e uma no Jardim Canadá. Então, assim, nós temos 100% de cobertura da proteção social básica. Diego, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Vendo você falar com os olhos brilhando, né? Isso é muito importante. Que bom. Que bom que eu não perdi quem isso. dera que se todo secretário, que todo fosse dessa forma. Você chegou à prefeitura com 31 anos, hoje tem 34. Sempre participou da vida de manifestações da cidade, sempre foi um cara que correu atrás para melhorar a vida das pessoas. Hoje o Diego está realizado, está mais feliz, menos feliz? Como é que é o Diego Garzon hoje depois de 3 Realizado, anos? eu acho que eu não posso dizer que eu estou, porque eu sou saco sem fundo. Eu realizo uma coisa e amanhã eu já quero fazer outra, eu quero fazer mais e mais e mais. Eu acho que hoje, com certeza, eu estou mais maduro, né? E eu acho que esse processo evolutivo é muito importante para todos nós, mas continuo a mesma pessoa, né? O que mudou foi o meu lugar. Então, hoje eu estou ocupando um lugar de secretário. Esse lugar não é meu, não me pertence, não pertence a ninguém, né? Então, eu ocupo aquele lugar. E naquele lugar eu sou mesmo Diego, combativo, acredito na transparência, não gosto de coisa errada, acho que as pessoas precisam de dignidade, e é lutando por isso que eu vou lutar, assim, sempre, estando lá na rua. Já estive fazendo greve, ajudando servidores públicos, tenho muito orgulho dessa passagem da minha vida, né? Às vezes as pessoas acham que isso eu quero esconder, jamais, isso continua nas minhas redes sociais. E eu sou o mesmo Diego lá na greve e o mesmo Diego hoje na condição de secretário, e você é o mesmo Diego o dia que eu saí da condição de secretário. Então, assim, realizado talvez não, de todo, mas mais feliz, sempre mais feliz e caminhando, acreditando que a gente tem que ter esse brilho no olhar que você falou, né? Porque é ele que nos move e acho que é isso que é importante. Ok, obrigado. Sempre um Obrigado prazer, eu. bom demais te Obrigado receber eu. aqui. Obrigado eu. Obrigado também a você de casa, né, pela audiência. Na próxima semana estaremos de volta com novos assuntos, novos debatedores. Obrigado e até a próxima semana.